Você com certeza não iria querer viver em uma sociedade onde seu destino estava selado ao nascer. Uma sociedade em que a classe social determinava se você teria poder, riqueza ou se passaria sua vida na pobreza e escravidão. Na Roma antiga, essa era a realidade de milhões de pessoas. Hoje, vamos desvendar os segredos da hierarquia social de Roma. E eu garanto que você vai se surpreender com o quão complexa e influente essa estrutura era. Se você quer saber até o fim, comente a palavra legado nos comentários e mostre que está acompanhando cada detalhe. Quem comentar essa palavra vai ganhar um coraçãozinho. Parte 1. A base da pirâmide social. Escravos e plebeus. A sociedade romana era estruturada de maneira rígida, com os escravos ocupando a base da pirâmide social. Os escravos romanos eram em grande parte prisioneiros de guerra, pessoas capturadas em batalhas ou aquelas que nasciam escravizadas. Eles desempenhavam papéis fundamentais na economia romana, trabalhando nas fazendas agrícolas, nas minas, no serviço doméstico e até em áreas mais especializadas como no transporte e nas construções públicas. Embora fossem considerados propriedades, a vida dos escravos não era completamente desprovida de chances de ascensão. Alguns conseguiam acumular dinheiro ao longo do tempo e, por meio de sua habilidade ou favor, compravam sua liberdade, tornando-se libertos. Isso lhes garantia um status superior, embora ainda fosse uma classe marginalizada na sociedade romana. Logo acima dos escravos estavam os plebeus, a classe trabalhadora que compunha a maior parte da população. Os plebeus eram cidadãos romanos, mas, apesar disso, tinham muito pouco poder político e social. Eles viviam de seus trabalhos manuais, ocupando profissões como artesãos, comerciantes e agricultores. Sua vida era difícil e, frequentemente, dependiam de doações de grãos fornecidas pelo Estado para sobreviver, especialmente em tempos de crise alimentar. Durante séculos, essa classe foi submissa aos interesses da elite, sem acesso a cargos políticos importantes. No entanto, ao longo do tempo, os plebeus começaram a se organizar e a lutar por mais direitos. As revoltas, como a famosa Luta das Ordens, e as ações políticas conseguiram conquistar mais poder para os plebeus, incluindo o direito de ocupar cargos públicos e influenciar o governo. Isso representou uma mudança significativa na dinâmica social de Roma. Parte 2. A ascensão dos equestres, os empresários romanos. Os equestres começaram como cavaleiros militares na Roma antiga, mas com o crescimento territorial de Roma, essa classe se tornou fundamental no cenário econômico. Com o tempo, eles se afastaram do papel militar e assumiram funções empresariais, especialmente no comércio e na administração de contratos públicos, incluindo a cobrança de impostos. Esses contratos lhes permitiram acumular riquezas imensas e influenciar o funcionamento do império. Embora não tivessem o mesmo prestígio político que os senadores, sua influência econômica e controle de negócios vitais, como o sistema tributário, consolidaram seu poder dentro da sociedade romana. No final da República e início do Império, os equestres começaram a ocupar cargos administrativos importantes, sendo favorecidos por imperadores como Augusto. Embora ainda vivessem à sombra dos senadores no campo político, sua crescente importância no governo e na economia transformou os equestres em uma elite poderosa. Com isso, eles se tornaram essenciais para a administração e sustentação econômica do Império, moldando a trajetória da Roma antiga. Parte 3. A elite, senadores e a aristocracia romana. No ápice da hierarquia social da Roma antiga, os senadores e a aristocracia ocupavam uma posição de enorme influência e prestígio. Pertencer ao Senado era o maior símbolo de poder e status social, reservado para aqueles que não apenas possuíam riqueza, mas também um histórico familiar de nobreza e conexões políticas sólidas. As famílias senadoras controlavam vastos territórios rurais e tinham grande influência sobre as políticas públicas de Roma. O Senado, na prática, era uma força motriz por trás das decisões mais importantes do Império, desde a legislação até as estratégias militares e a governança das províncias. Além disso, os senadores desempenhavam papéis essenciais no governo do Império. Muitos eram designados como governadores provinciais ou generais de legiões, cargos que lhes permitiam acumular ainda mais prestígio e riqueza. A política romana era marcada por alianças familiares, e os casamentos entre membros da aristocracia eram uma estratégia comum para fortalecer laços políticos. Essa elite era tão poderosa
que muitas vezes ofuscava o próprio imperador, exercendo uma influência quase invisível sobre os rumos de Roma. Parte 4. O imperador. O auge do poder absoluto. No topo da hierarquia social romana estava o imperador, uma figura que detinha o poder supremo sobre todo o império. Desde o reinado de Augusto, considerado o primeiro imperador, Roma se transformou de uma república em uma autocracia, onde o imperador governava com poder absoluto. Ele controlava o Senado, as forças militares, as finanças e até os cultos religiosos. Embora o Senado ainda existisse formalmente, sua influência política foi progressivamente esvaziada, tornando-se muitas vezes uma simples formalidade para ratificar as decisões imperiais. O imperador, no entanto, não era apenas o governante, mas uma figura que representava a estabilidade e a continuidade do império, sendo o centro do poder político e espiritual. Além de governar, muitos imperadores eram adorados como quase divindades em vida, e alguns, como Augusto e Trajano, foram deificados após suas mortes, transformando-se em símbolos imortais de Roma. Porém, esse poder absoluto também poderia corromper. Imperadores como Calígula e Nero abusaram de sua autoridade, mergulhando o império em períodos de excessos e crueldade. Esses governantes não apenas comprometeram a estabilidade de Roma, mas também mancharam a imagem da liderança imperial, mostrando que, apesar de todo o poder e glória, o governo de Roma era suscetível aos caprichos e fraquezas humanas. E então, qual era o verdadeiro legado da estrutura social de Roma? Um sistema tão rígido e implacável, que não só moldou a política e a economia do império, mas também a vida de cada cidadão, desde os escravos até o próprio imperador. Este legado perdura até hoje, pois a forma como Roma estruturou sua sociedade influenciou profundamente as sociedades posteriores e até mesmo o conceito de classes sociais na nossa era moderna. Cada movimento, cada decisão, foi afetado por essa hierarquia de poder que determinava o destino de milhões de pessoas. Se você chegou até aqui, comente legado e compartilhe o que mais te surpreendeu sobre a sociedade romana. Vou adorar ver os seus comentários. E não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal a crescer e espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E, se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora mesmo. A jornada pela Roma Antiga está apenas começando, e você não vai querer perder os próximos vídeos.